Imagina acordar todos os dias sabendo que o teu único propósito não é trabalhar nos campos de cana, não é carregar sacos de café, não é servir na casa grande. O teu propósito é gerar filhos, dezenas, talvez centenas de filhos, crianças que nunca vão te chamar de pai, crianças que vão nascer escravas como tu. E o pior, tu não tens escolha nenhuma nisso. O teu corpo não te pertence. A tua humanidade foi reduzida a uma função: reproduzir. Como um animal de criação. Esta é a história de um homem que a história oficial tentou esconder. Um homem cujo nome verdadeiro se perdeu nos registros manchados de sangue e ganância dos engenhos coloniais. Mas a alcunha ficou: Pata Seca. E o que ele representa é uma das páginas mais perturbadoras e desumanas do Brasil escravocrata do século XIX. Você está no canal Ecos da Escravidão. Aqui, cada vídeo é uma viagem no tempo, onde revivemos as páginas mais obscuras do Brasil imperial e do período colonial. Não são lendas, são temas reais, inspirados em acontecimentos documentados, mas narrados de forma intensa e humana, para que você sinta na pele como era viver no tempo da senzala, do pelourinho e dos engenhos. Revelamos histórias reais do Brasil imperial e do colonialismo, sem filtros e sem máscaras. Foram horas de pesquisa em documentos esquecidos e registros ocultos para trazer este conteúdo até você. Deixa o teu like, comenta de onde nos acompanha e como imagina que teria sido viver no tempo colonial. Isso ajuda muito a fortalecer o canal e a espalhar essa memória que a história tentou apagar. Estamos no Vale do Paraíba, província do Rio de Janeiro, por volta de 1850. As fazendas de café dominam a paisagem. Milhares de hectares de terra cultivada por mãos escravizadas. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, e essa riqueza foi construída sobre corpos negros quebrados, espíritos destroçados e vidas roubadas. Mas existe um problema crescente para os senhores de engenho e fazendeiros. Desde 1831, a importação de escravos africanos foi proibida por lei. Claro, o tráfico continuou ilegalmente por quase 2 décadas. Mas em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz finalmente começou a apertar o cerco de verdade. Os navios negreiros pararam de chegar e os fazendeiros entraram em pânico. Como manter a produção sem mais africanos? Como repor a mão de obra que morria aos montes nas lavouras, vítimas de exaustão, doenças, maus tratos e desespero? A solução foi tão simples quanto diabólica: reprodução interna. Se não podiam mais comprar escravos de fora, iam criá-los dentro das próprias fazendas, como gado, como cavalos, como qualquer mercadoria que se reproduz para gerar lucro. E foi aí que nasceu a figura do escravo reprodutor. Pata Seca não era o único. Havia outros homens escolhidos para essa função macabra, mas ele se tornou lenda. Dizem que era alto, forte, com uma constituição física impressionante, músculos definidos pelo trabalho pesado desde criança, pele escura reluzente de suor sob o sol inclemente. Mas o que realmente interessava ao senhor de engenho Amador Bueno da Silva não era a força de Pata Seca para cortar cana ou colher café. Era a sua capacidade de gerar filhos saudáveis. Pata Seca tinha por volta de 25 anos quando foi separado das tarefas agrícolas. Num dia qualquer, o feitor o chamou. Disse que ele não ia mais para a roça, que tinha uma missão especial. Pata Seca, ainda ingênuo, achou que fosse algo melhor. Talvez trabalho mais leve, talvez uma promoção dentro da hierarquia cruel da senzala. Ele não fazia ideia do inferno que estava prestes a começar. O senhor Amador Bueno da Silva era conhecido na região como um homem de negócios astuto, frio, calculista. Ele via tudo em termos de investimento e retorno.
E quando percebeu que o preço de um escravo adulto no mercado interno estava disparando, alguns chegavam a custar o equivalente a pequenas fortunas, ele teve uma ideia. Por que não transformar a própria fazenda numa fábrica de escravos? Ele escolheu Pata Seca e outros 3 homens, todos jovens, todos fortes, todos com um histórico de saúde impecável. E então, de forma sistemática, começou a organizá-los. Cada homem seria responsável por engravidar o maior número possível de mulheres escravizadas da fazenda. Não importava se elas consentiam, não importava se já tinham companheiros, não importava se choravam, imploravam ou resistiam. Elas eram propriedade, e o ventre delas era capital. Pata Seca foi forçado a cumprir uma rotina desumana. Todas as noites era levado para a senzala das mulheres. O feitor entregava uma lista, 3, 4, às vezes 5 mulheres por noite. Ele devia entrar nas cabanas, cumprir a tarefa e sair, sem conversar, sem envolvimento emocional, sem humanidade. Era uma linha de produção, fria, mecânica, brutal, mas aqui está o que ninguém fala. O que isso fazia com a mente de Pata Seca? Como é que um homem processa isso? Como é que ele olha para si mesmo no reflexo do rio quando vai buscar água? Como é que ele dorme à noite, sabendo que violou mulheres que poderiam ser suas irmãs, suas primas, suas amigas? Ele não tinha escolha. Se recusasse, seria espancado, torturado, talvez morto. Mas obedecer significava perder o último pedaço de dignidade que lhe restava. Houve uma mulher. Seu nome era Benedita. Ela tinha olhos fundos, sempre vermelhos de tanto chorar. Benedita já tinha um companheiro, um homem chamado Joaquim, que trabalhava na moenda do engenho. Quando Pata Seca entrou na cabana dela pela primeira vez, ela cuspiu no chão. Disse que preferia morrer. Ele ficou parado, sem saber o que fazer. O feitor estava do lado de fora, esperando. Pata Seca sabia que se saísse sem cumprir a ordem, ambos seriam castigados. Benedita engravidou. 9 meses depois, deu à luz uma menina. Joaquim nunca mais olhou para ela da mesma forma. O bebê foi registrado nos livros do senhor Amador como mais uma peça no inventário. Valor estimado, 200 mil réis quando atingisse a idade de trabalho. Benedita morreu 2 anos depois. Dizem que foi febre, mas muitos acreditam que foi o coração partido que a matou. Quantas crianças Pata Seca gerou? Não sabemos ao certo. Os registros da época são vagos, propositalmente confusos. Mas estimativas, baseadas em documentos de fazendas similares, sugerem que escravos reprodutores podiam ter entre 50 e 200 filhos ao longo de uma década. 50 a 200 seres humanos que nunca conheceriam o pai, que nunca teriam um sobrenome próprio, que cresceriam sabendo apenas o peso dos grilhões e o gosto amargo da cana-de-açúcar. E o pior, Pata Seca era considerado privilegiado. Enquanto outros escravos trabalhavam até 18 horas por dia sob o sol escaldante, ele era poupado do trabalho mais duro, recebia ração extra de comida para manter a força, era tratado como um recurso valioso, e isso criava um abismo entre ele e os outros. Ele era odiado por muitos, visto como traidor, como cúmplice dos senhores. Mas será que alguém pode julgar um homem que não tinha escolha? Os anos passaram. A fazenda de Amador Bueno prosperou. Dezenas de crianças nasceram. Algumas morriam na infância, vítimas de doenças e desnutrição. Outras cresciam e eram vendidas para fazendas vizinhas. Outras ainda ficavam, perpetuando o ciclo de exploração. Pata Seca envelheceu. Seus músculos começaram a perder o vigor. Seus olhos, antes brilhantes, ficaram opacos, sem vida. Ele era um fantasma andante, um homem morto por dentro, mas ainda respirando. Em 1871, a lei do ventre livre foi promulgada.
Todas as crianças nascidas de mães escravizadas a partir daquela data seriam consideradas livres. Mas isso não mudou nada para Pata Seca. Ele continuava escravo. E continuou sendo usado enquanto seu corpo aguentou. Até que num dia de 1875, o feitor o encontrou caído na senzala. Ele tinha 48 anos, mas parecia ter 80. O corpo, antes imponente, era só pele e osso. O coração, destroçado por anos de horror, finalmente desistiu. Ninguém chorou, ninguém fez funeral. Pata Seca foi enterrado numa vala comum, junto com outros escravos anônimos. Sem lápide, sem nome, sem memória. Apenas mais um número no livro de óbitos da fazenda. Causa da morte, não especificada. Mas todos sabiam, ele morreu de desumanização. A história de Pata Seca não é única. É o reflexo de um sistema que via pessoas como coisas, que transformava o ato de gerar vida, algo que deveria ser sagrado, íntimo, humano, em transação comercial, que destruía famílias, aniquilava identidades e perpetuava o sofrimento por gerações. Mas aqui está a pergunta que precisa ser feita. Quantos descendentes de Pata Seca vivem hoje no Brasil? Quantas pessoas carregam no DNA a marca dessa violência institucionalizada? Quantas histórias familiares foram apagadas, reescritas, esquecidas? A resposta é assustadora: milhões. Porque Pata Seca não foi exceção, foi regra. Houve centenas, talvez milhares de homens forçados à mesma função em fazendas por todo o país. E o mais triste, enquanto os senhores de engenho, os coronéis e os capitães donatários são lembrados em livros de história, com estátuas e ruas com seus nomes, os Patas Secas do Brasil morreram no anonimato. Suas histórias foram enterradas junto com seus corpos, porque reconhecer a existência deles seria admitir a monstruosidade do sistema. E isso o Brasil oficial nunca quis fazer. Mas nós, aqui, no Ecos da Escravidão, não vamos deixar que essas histórias morram. Vamos trazer à luz cada nome esquecido, cada dor silenciada, cada injustiça perpetuada. Porque lembrar não é reviver, é honrar, é reconhecer, é garantir que nunca mais isso aconteça. Pata Seca foi vítima, assim como todas as mulheres que ele foi forçado a engravidar, assim como todas as crianças que nasceram sem liberdade, assim como todos os milhões de africanos e afro-brasileiros que foram escravizados, torturados e mortos neste país. E se hoje podemos contar essa história, é porque eles resistiram. Porque, apesar de tudo, a vida continuou. A memória, mesmo ferida, não foi completamente apagada. Então, da próxima vez que alguém disser que a escravidão foi coisa do passado, que não importa mais, que devemos esquecer, lembra dessa história. Lembra de Pata Seca. Lembra de Benedita. Lembra das crianças sem nome que nasceram em senzalas escuras e úmidas, destinadas a repetir o ciclo de sofrimento. Porque esquecer é permitir que aconteça de novo. De outras formas, com outras faces, mas com a mesma essência de desumanização. Esta é a história que a elite brasileira não quer que você conheça. A história que foi varrida para debaixo do tapete da democracia racial, do mito da miscigenação harmoniosa. Mas a verdade é dura, crua e sangrenta. E precisa ser dita. Compartilhe essa história para inspirar mais pessoas a fazerem a diferença. Para que mais brasileiros entendam de onde viemos, quanto custou a construção deste país e quanta dor ainda precisa ser curada. Deixa o teu like, comenta, inscreve-te no canal. Porque cada visualização, cada compartilhamento é um ato de resistência contra o esquecimento. Pata Seca morreu sozinho, mas a memória dele não precisa morrer. Nós somos a voz dos que foram silenciados. E enquanto houver quem escute, a história vai continuar viva. Até o próximo vídeo. E lembra-te, a história não é feita apenas de heróis iluminados. É feita também de vítimas anônimas, cuja dor construiu o mundo que conhecemos hoje.
Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e comentar de onde está assistindo. Agora me diga, se você fosse o personagem principal desta história, o que faria naquela época? Sua opinião é muito importante. Inscreva-se no canal para fortalecer nosso trabalho e ajudar a trazer mais histórias como essa. Compartilhe com quem também gosta de histórias do tempo imperial, histórias que fazem pensar.